Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, quem vier. Estamos aqui para mais um encontro, uma live com a minha parceira Fernanda Padilha. E vai ser muito bom ter a presença de vocês aqui. Muito obrigada. E quem vai ver depois também, seja muito bem-vindo. Boa noite para quem já está chegando, que delícia. E agora eu vou aguardar a Fernanda entrar aqui para chamá-la e a gente hoje vai conversar, dar continuidade à nossa live anterior, que é conhecer-se para curar-se. Foi muito assunto, muitas coisas que a gente conversou e ficaram ainda muitas reflexões por fazer. E nós estamos aqui de novo hoje com esse tema, mas sobre aspectos bem diferentes da primeira vez que a gente se encontrou para conversar sobre isso. E, Fer, você consegue me pedir, Fer, para entrar aqui? Oi, minha mãe chegando. Oi, mãe. Que bom ter você aqui com a gente. Oi, Ju! Oi, Fer. Tudo bem? Bem-vinda. Hoje fazia tempo que não fazia aqui no meu Insta, É começando por verdade. aqui. Eu estava É verdade. até desacostumada desse lugar aqui de receber, De ser anfitriã. de ser anfitriã. Bem-vinda para essa conversa. Obrigada, Ju. Eu tô escura? Eu acho que não. Eu tô te vendo bem. Não sei se é minha tela que tá escura, eu tô me vendo escura. Queria saber também se você tá me ouvindo, Ju, se tá dando eco, quem tá aí. Tô. Se puder dizer se tá dando eco, aí eu coloco o fone se tiver dando eco. Olha, a hora que você fala, para mim não tá dando eco. Tá, Mas eu escuto um finzinho meu aí. Mas de um lado é bom porque eu vou vendo o delay que tá para chegar até aí. tá. Deixa eu ver se. Eu Bom, se escuto um começar a finzinho seu. atrapalhar, eu Tá. coloco. Deixa eu diminuir o volume. Se começar a Talvez atrapalhar, eu isso coloco o ajude. fone. Vocês avisam, tá, gente? Maurício, seja bem-vindo. Se começar a atrapalhar, me diz se vocês estão escutando bem. E aí eu coloco o fone se atrapalhar. Eu prefiro fazer sem fone. Mas se não for possível, eu coloco fone. Vamos contar que as pessoas avisem a gente, então, se tá atrapalhando para eles. Para mim, não tá atrapalhando. Como eu falei, eu escuto um finalzinho assim, porque demora, né, um pouquinho pela internet. Bom, vamos então dar início. Hoje, dia 11 de agosto, hoje é dia do advogado, minha Dia do profissão advogado, eu de queria dar origem. parabéns. Minha profissão de origem, mas que eu carrego com muito orgulho por tudo que me ajudou a pensar, a construir na vida e também alto e claro, olha lá, tá tudo Alto e certo. claro. E então a gente poder fazer essa conversa nesse dia hoje tem lá o seu significado, né? Já que nós vamos falar de trajetórias, minha mãe está me dando parabéns com essa trajetória, né, da advocacia e do que eu venho chamando de nova advocacia. É uma advocacia mais humanizada, mais voltada para as pessoas, menos ligada à burocracia e muito mais voltada para a humanidade das pessoas que estão por trás de tudo que está acontecendo ali. Então, assim, Fer, eu passo a bola para você se apresentar, e porque sempre a gente tem, né, esse momento de apresentação, porque sempre serão muito bem-vindas as pessoas que estão chegando pela primeira vez até nós, seja nesse momento da live, seja depois na exibição do vídeo, ou no Instagram, no IGTV, ou no YouTube. A gente compartilha no YouTube também esses materiais. Então, sempre a gente vai se apresentar, mesmo que tenham muitas pessoas que a gente conhece, porque pode ser que venha alguém que nunca viu a gente. Sabe que aconteceu bastante vezes, assim, de pessoas.
encontrarem a gente pelas lives, né? Então, legal a gente se apresentar, legal que você já começou falando de humanização aí, eu acho que a gente se encontra nesse lugar de humanização. Hoje eu tenho diferentes formações, mas o que eu faço hoje é ajudar líderes e facilitadores a extraírem melhores resultados de equipes de maneira mais humanizada. Então, essa humanização, para mim, é onde a gente se encontra. Minha formação original é atriz. Então, primeiro eu me formei como atriz, depois eu fiz administração e depois me formei como terapeuta corporal neo-haitiana e agora estou me formando como facilitadora de círculos transformativos pela metodologia de diálogos transformativos. Então, a transformação também está aí no nosso porquê que a gente se encontra. E essa humanização, essa vontade de desenvolver, de auxiliar no desenvolvimento, veio com o meu próprio desenvolvimento. Quando eu entrei em contato com o improviso e comecei a trabalhar com empresas, e aí eu via o poder que tinha de transformação, abrir esse espaço acolhedor para que as pessoas pudessem se expressar. E aí me deu essa vontade de trabalhar com essa humanização no mundo corporativo, que depois foi indo para outros caminhos, e hoje eu sou muito feliz de poder unir todas essas formações num caminho de desenvolvimento. Então, essa é um pouquinho do que sou eu. Quero também que você se apresente, Ju, para quem está aí e depois ficar. Você já falou que você é de formação advogada, né? Mas se apresente de novo aí para gente. Bom, então, eu sou formada em Direito, trabalhei como advogada há alguns anos e cheguei na mediação de conflitos há 15 anos, agora já está um pouquinho mais de 15 anos, que eu venho trabalhando com essa possibilidade de transformação de conflitos a partir do diálogo, a partir das conversas, como facilitadora, porque o mediador é um facilitador. E aí também tenho uma paixão muito grande por grupos, e o meu celular está apagando, eu não sei porquê, eu vou tentar identificar o que está acontecendo aqui, meu medo é dele acabar a bateria. Mas acho que eu recebo um aviso aqui se ele for acabar a bateria. Se der qualquer problema, vocês me avisam, tá? Que a gente vê o que faz aqui. Se vira nos 30. De novo. Dá um fio na barriga de dar alguma coisa errada, porque eu não sei, ele tá apagando por alguma razão. Bom, e aí, com essa ideia de transformar os conflitos, de cuidar da comunicação das pessoas, que é o trabalho do mediador, eu fui me aproximando à comunicação, ao estudo da comunicação, e a comunicação, então, me mostrou esse grande caminho, esse grande percurso do cuidado com as pessoas para que se possa cuidar das relações, né? Então, não dá para eu cuidar das relações, para eu trabalhar algumas relações sem também olhar para esse aspecto de cada pessoa que está ali, né? Desse desenvolvimento mesmo da pessoa. E aí eu fui também me aproximando, como gosto de grupo, eu fui nesses contextos de famílias e de equipes de trabalho, como as minhas mestras aí foram também trilhando o caminho, e eu fui me apaixonando também, né? E aí, então, vamos tocar na nossa live de hoje. Ah lá, tá apagando, gente. Eu tomo cada susto que vocês não vão entender o que está acontecendo. Por que está acontecendo isso? Mas a gente tá te vendo aqui, Ju. A hora que apaga, vocês continuam me vendo. Sim. Tá. Meu celular resolveu me desafiar hoje, né? Dá um pouco mais de emoção. Vamos ver, vamos tocando. Vocês vão me avisando qualquer coisa, tá bom? É o improviso, Fer, tá vendo? O improviso, eu ia dizer exatamente isso. São as coisas que acontecem de maneira... Ah lá, o Maurício está falando, para nós você não apaga, Acabei de apagar. Ô, Ju, pega o carregador, deixa aí do lado.
Ele tá no carregador. Ah, ele tá no carregador? Na última live aconteceu isso comigo também. Mas não apagou, enfim. Sigamos. Sigamos. É, enviar uma vela. Oh, meu amor, Padre Vanderlei, meu amigo. Me ajuda aí, manda uma vela para mim, que tá apagando aqui. Bom, eu queria primeiro assim retomar como a gente está fazendo uma sequência. A gente fez uma live anterior sobre esse mesmo tema e rendeu tanto, a conversa foi muito boa e a gente sabe quando está no ápice da reflexão? No ápice da reflexão deu a hora da live do Instagram e a gente escolheu então continuar essa conversa nessa noite de hoje, tá? Então, na live passada, a gente começou falando sobre uma definição de saúde, né? Saúde ligada, a Fernanda trouxe o que estava escrito no templo de Apolo, o Deus da harmonia, conhece-te a ti mesmo, né? Que é esse processo, né, que os gregos traziam essa busca pelo conhecimento profundo dos temas, dos mistérios que envolvem as coisas. E a gente tem, desde a Grécia, então, muitos pensadores nos ajudando a fazer essas reflexões, né? E a partir disso, a gente pensou, então, nesse conhecer-se como um processo de vida, como algo que a gente vem ao longo da vida percorrendo um caminho. Porque assim, a gente não. Eu acho que quando a gente é bebê, a gente se conhece muito bem. Eu li umas coisas tão legais sobre isso, de que o bebê ele tem. Ele se percebe, porque ele está ali muito, muito no mundo dele, né? Conectado com. Ele está se descobrindo as suas sensações. A gente vai crescendo e vai se distanciando dessa atenção para quem nós somos, o que é o nosso corpo, o que nosso corpo está sentindo, e a gente vai perdendo essa conexão com o nosso corpo. Então, esse conhecer-se, ele está ligado a esse processo de vida que a gente vai desenvolvendo. E aí a gente trabalhou aí alguns temas, como, por exemplo, né, a possibilidade de, a partir das nossas experiências, a gente experimentar esse processo de transformação, de autoconhecimento, de autoinvestigação. A gente contou as nossas histórias, eu tenho histórias, Fernanda tem histórias, onde a gente viveu doenças no nosso corpo, que foram tratadas, as minhas cirurgicamente, e da Fernanda com exercícios, mas que hoje a gente olha para trás e vê o quanto essas doenças representaram uma resposta, uma conversa, né? E a Fernanda usou a expressão da comunicação violenta do nosso corpo, né? Se manifestando através de uma forma trágica para nós, o que ele queria expressar, que aí lembrando a base também do que a gente conversa aqui, um dos autores que nos inspira é o Marshall Rosenberg, o autor da comunicação não violenta, e ele fala disso, ele fala que a violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, quantas necessidades tem o nosso corpo que não atendidas se revelam aí dessa forma trágica em nós? Fer, vou passar para a sua continuidade do Remember aí, para a gente engatar nas coisas que a gente trouxe para hoje. Você falando agora, engraçado que vai me ocorrendo novas coisas, novas analogias, assim. Primeiro dessa doença como um alerta, né? Um alerta de coisas que a gente precisa olhar e que a gente precisa conhecer na gente. E aí, quando a gente pensa em conhecimento, quando a gente fala de conhecimento, por que a gente quer adquirir conhecimento de diferentes maneiras? Qual o motivo que a gente quer conhecer mais, que a gente busca aprender mais? A gente busca aprender mais para tomar melhores decisões na vida, para agir de maneira mais expressiva no mundo, de maneira que integre
que se integre mais com esses novos conhecimentos, né? A cada vez que a gente conhece mais coisas, a gente tem mais responsabilidade, né? Na nossa maneira de agir. Aí a gente fala isso, conhecer-se. Também é uma forma de se autorresponsabilizar pelas transformações. E a Ju começou falando de relações, de transformação de relações. Quando a gente fala de relações, assim, a gente sabe que a gente não muda o outro. A gente muda, a gente transforma a relação. E a gente, com a nossa mudança, a gente transforma a relação. E aí o outro, consequentemente, vai ter a percepção dele, né? Mas a gente não vai mudar o outro. Vanessa Torrezão, um beijo, Vanessa, para você. Nossa, tem uma querida. turma entrando aí, tem uma turma entrando do Barão de Mauá. Querida! É uma parte da nossa história. Lá em Ribeirão Preto, onde eu Nossa. conheci a Fernanda. E tem um monte de gente passando por aí que é do Barão também, foi dessa época do Barão, né? Que bacana. Sejam todos muito bem-vindos. Que legal, Saudade. muito legal, muito legal. Então, a gente se conhece para que a gente tome melhores decisões, para que a gente haja de maneira mais integrada com o nosso pensar e sentir. A gente integre nossa ação com esse pensar e sentir. A gente falou, acho que na live passada também, dessa nossa tendência de separar, né, o pensamento e o sentimento da nossa ação. E a gente, naturalmente, cada um de nós tem as tendências, né? Tem gente que que vai agir com mais impulso, tem gente que vai pensar mais, tem gente que vai sentir mais. Mas a busca dessa saúde, de harmonia dessa saúde, é que a gente integre esse pensamento com sentimento, com ação. E que a gente harmonize as nossas expressões com a nossa ação no mundo, com o sentimento e pensamento. E o nosso corpo, ele é um instrumento de ação no mundo. Como é que a gente age no mundo? Com esse instrumento aqui que a gente tem, cada um com o seu, né? E aí, então ele é um instrumento de expressão em diferentes linguagens. Por exemplo, a gente fala, a nossa fala é uma ação. A fala é uma ação. E aí, de que maneira que a gente fala? A maneira com que a gente fala é a nossa forma de expressão, que a gente desconhece de onde vem, assim. E se a gente desconhece de onde vem, que a gente pode aqui relacionar com a comunicação não violenta, que necessidade que eu tô cuidando quando eu me expresso, e essa necessidade vem do quê? De um sentimento. Ela parte de um sentimento. Mas a gente passa por cima desse sentimento, né? A gente não é educado a gente não tem uma educação emocional na escola, mesmo na família, a gente não é educado. Olha, o que você está sentindo? E aí só o que a gente fala é levado em consideração, a gente é educado para... Não, eu falei isso, mas falou como? Chegou para mim de outro jeito, porque eu posso ser violento sendo doce também, né? Então, eu posso ser violento sendo irônico. Então, de onde parte essa nossa ação da fala? Vem de uma necessidade que é um sentimento. E aí, se a gente não presta atenção nesse sentimento, que é um alerta, que vem da onde o sentimento? Das emoções que chegam no nosso corpo. E essas emoções, a gente percebe se ela chega na nossa superfície do corpo. Se ela chega até a superfície do corpo, e o que é essa emoção? São ondas de energia. E aí a gente percebe que chega essa onda de energia, a gente percebe um movimento interno, e esse movimento interno se transforma em sentimento quando ele passa pela nossa cognição. Aí a gente transforma em sentimento essa onda
de emoção que chegou. E a gente interpreta, transformando em sentimento, que serve para a gente agir. E se a gente não presta atenção nesse sentimento, nessa emoção, se a gente não tem essa linguagem, e aí a gente precisa retrabalhar essa linguagem de percepção dessas emoções que a gente estava falando, a gente falou na live, não, a gente não falou na live passada que os bebês fazem bem isso. Que os bebês fazem bem isso, porque eles não têm bloqueios. Então eles se autorregulam, eles se movimentam, eles se expressam, se expressam de maneira natural, mas a gente perde essa linguagem de aliar o pensamento e sentimento com a nossa autorregulação para expressar. Então a gente precisa redescobrir essa linguagem do corpo, da percepção das sensações, da percepção do corpo, para agir a partir dessa integração de pensamento e sentimento. Nossa, que legal, porque esse caminho, né, é um caminho que vai fazendo muito sentido para mim, né? Vai fazendo muito sentido na minha trajetória pessoal, né? E até agora sendo aí um motivo para eu também estar contribuindo com as pessoas. E hoje eu fiz uma associação, assim, vou pedir licença, né? Porque eu vou falar alguma coisa da área da saúde aqui, assim, então eu peço um pouco de licença. A gente sempre tem um pouco de medo. Vejam como a construção social da ideia de área da saúde também é alguma coisa assim, nossa, como uma reles pessoa vai falar de algo da área da saúde, né? Porque a gente tem isso foi construído. Então, a ponto de eu me sentir tendo que pedir licença, e eu entendo de onde vem isso, vem de uma cultura onde desse assunto só o médico pode falar de saúde, né? E aí eu venho descobrindo nesses tempos, e eu tenho, né, um aluno em casa, o meu marido, que é fisioterapeuta, e é aluno de osteopatia. E ele, no estudo da osteopatia, me apresentou o Dr. Still, que é o fundador, o pensador, o criador da osteopatia, que era médico e que perdeu os filhos. Então, por um trauma pessoal, ele desenvolveu uma coisa que ele falava, não quero ir por esse caminho tradicional, porque esse caminho tradicional não salvou meu filho. Daí eu vou estudando, eu vou descobrindo a medicina germânica. Dr. Hammer, o criador, ele perdeu um filho e teve um câncer. E a partir do câncer dele, ele começou a pesquisar e trazer o conhecimento que ele tem para o mundo. Hoje me lembrei também do Pilates, que as pessoas fazem Pilates aí. Foi alguém também que criou o Pilates, o Joseph Pilates, para também oferecer para o mundo algo que tinha feito bem para ele, coisas que tinham feito bem para o próprio corpo dele. A Louise Hay, né, que é um livro que tem inspiração. Bom, há uns 20 anos eu tenho o livro Você Pode Curar Sua Vida, e ela fala disso há muito tempo, de que nós temos condições de nos autocurar. E todas essas filosofias da saúde que eu citei aqui são filosofias da saúde que acreditam na autocura, na condição do próprio corpo, em responder aos estímulos, às situações e se curar, né? Mas com mudanças de padrões. A Louise Hay, ela teve uma situação de abuso na infância, ela desenvolveu um câncer de útero, por que será, né? As coisas estão ligadas, como a gente já conversou aqui algumas vezes, e ela ofereceu, então, uma terapia para as pessoas, uma terapia de mudança de padrão mental. Então, a partir desse conhecimento, a gente vai percebendo, cada vez mais isso está ficando claro, que a gente tem condições de se promover a cura. Só que como é que a gente faz isso, né? Então, o primeiro passo é a gente saber que a gente pode olhar para isso. E, gente, por exemplo, a gente está falando aqui, né, da doença como uma expressão dessa necessidade não atendida.
para a medicina germânica, a doença é a cura. É o lado, né, o processo de cura, para você passar por isso para completar esse processo de cura de uma coisa que aconteceu lá atrás e que mexeu. E tem uma coisa, Fer, que eles trazem dentro dessa filosofia que eu destaquei para gente conversar. Porque eles falam que para acontecer essa doença, provocar a doença, precisa ser algo vivido, né, de forma dramática, algo inesperado. Então, por exemplo, a morte de uma pessoa, um atropelamento, uma doença de um filho, por exemplo. Tem algumas situações, perda de emprego, várias coisas aí. Inesperado, vivido de forma dramática, que foi muito difícil, e em solidão. Então, eu fiquei muito com isso na cabeça, por quê? Porque tem muito a ver com isso que a gente vem conversando. Isso é uma outra coisa, não é sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Mas veja que quando a gente fala dessa possibilidade da gente se curar, algo que diz respeito a essa cura, diz respeito a não viver isso em solidão, ou seja, algo que eu não contei, não tive coragem de contar para ninguém que me traumatizou. Algo que eu não expressei. Algo que eu não compartilhei. Então, por isso que a gente vem observando, já vou passar a bola para você, mas assim, a gente vem observando esse movimento de pessoas que sentam numa roda de diálogos e falam sobre as coisas que estão acontecendo, as dificuldades que ela tem. Esse ocorrido, ele deixa de ser vivido em solidão, portanto, ele não vira doença. Ele não se transforma, ele não precisa, porque ele foi expressado. Quando você falava, eu fui anotando palavras aqui para tentar construir um pensamento nisso daí. Bom, você falou da solidão, e eu me lembrei aqui, eu estou lendo Inteligência Social, do Daniel Goleman, e ele fala muito de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com pessoas da adolescência até a idade 70 e poucos anos. E aí, essas pessoas foram sendo acompanhadas durante a vida e aí foram sendo monitoradas, né? A saúde foi sendo monitorada. E as pessoas que tinham melhor saúde, melhor quadro clínico mesmo, vamos dizer assim, né? Se a gente for pensar nisso, foram as pessoas que tinham relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos de melhor qualidade. E aí ele fala que o relacionamento de melhor qualidade não é um relacionamento onde não tem conflitos. Tem, mas existe vínculo forte o suficiente para suportar esses conflitos e a expressão genuína dos sentimentos. Então, assim, em determinado momento eu vou ficar com raiva, vou expressar, mas o vínculo suporta essa minha expressão de raiva, esse meu descontentamento, então, um relacionamento de qualidade é um relacionamento onde a gente pode se expressar genuinamente. Então, isso traz a qualidade das relações. Agora, como é que a gente pode se expressar genuinamente? Aí, se a gente for voltar lá atrás, como os nossos pais, nossos avós foram criados e nos criaram também. Sem chicote. Hein, gente? Sem chicote. Que tá aí, possivelmente, você que esteja assistindo também, em algum momento, tenha dito isso na sua vida. Então, assim, como foram criados? Para evitar conflitos, evitar confusão. Não, então não pode falar para evitar confusão. Não, vamos evitar briga, vamos evitar confusão. Não, vamos evitar discussão. E aí a gente vai embotando, se embotando.
embotando a nossa expressão, aquilo que a gente sente genuinamente para expressar aquilo que a gente é. E aí, isso vai... as pessoas vão se tornando tímidas, com vergonha demais para expressar, para falar, e acham que não pode falar. E aí elas desconfiam dos vínculos, que os vínculos, e elas transportam isso para todas as relações, desconfiam que elas podem mesmo expressar o que elas sentem genuinamente. Será que o vínculo vai suportar essa expressão genuína daquilo que eu penso, daquilo que eu sou, daquilo que eu sinto? Então, como a gente faz essa relação da qualidade das nossas relações, da nossa expressão e da nossa saúde? Da gente poder expressar aquilo que a gente sente genuinamente nessas relações que tem um vínculo que suporta essa expressão, né? A gente faz essa relação. E essa investigação das nossas emoções e sensações é o primeiro passo. Esse conhecer-se que vem dessa investigação, desse querer olhar, né? Desse querer descobrir, desse querer de verdade olhar e se responsabilizar por esse processo, é o primeiro passo. Que aí vem vindo na jornada que é infinita, né? A gente não para de se perceber, de se transformar, de mudar, de ter desafios, né? Uma palavra que ficou muito forte da nossa última live foi essa autoinvestigação, né? Isso é constante, não adianta a gente falar que a gente vai fazer isso uma vez e passou, porque é tão interessante, né? Hoje eu fiquei pensando, me conectando com tudo que a gente ia conversar aqui hoje, eu fiquei pensando que pessoas que me conheceram há 20 anos atrás, e você é uma pessoa que me conheceu há, não é 20, mas é uns 10, pelo menos. Ju, eu acho que se a gente for pensar no passado mais longínquo, sim. Tipo, há muito tempo atrás, vai. Né? Eu acho que uns 15 deve fazer, mais ou menos, né? Por aí. E pior que acho que é quase 20 mesmo. Acho que é 20. Aqui. E aí, aliás, acho que é mais que 20. Acho que não. É mais que 20. Nossa, então eu tô com a sensação, uma sensação de que assim, eu queria me reapresentar para essas pessoas, porque eu não sou a mesma pessoa, né? Eu não sou a mesma Juliana. Pessoas que pararam no tempo que eu conhecia há tantos anos, hoje eu queria encontrar de novo para que eu pudesse me apresentar novamente para elas, porque eu sou uma outra pessoa. E sou também, talvez, para quem eu conheci o ano passado também, né? Tô falando de 20 anos porque a diferença é muito grande, mas... E aí, quando penso nisso, eu penso que é esse processo. E aí teve uma coisa que a Vivi escreveu aqui, que ela falou que é muito difícil dizer o que não temos coragem, né? E isso realmente é um ponto da expressão que a gente tem que cuidar. Porque quando a gente fala de expressão, a gente não pode pensar que é em qualquer lugar e de qualquer jeito, com qualquer pessoa, né? Então, essa é a importância. E é por isso que a gente chegou nesse tema pelo nosso trabalho, porque é preciso criar ambientes conversacionais seguros, onde as pessoas possam confiar nos facilitadores, ou pode ser também numa terapia. Na terapia, esse processo ele pode ser mais individual, em vários tipos de terapias que a gente tem, e esse processo pode ser mais individualizado. Mas também, e é algo que a gente trabalha, né, aqui em parceria, que a gente faz isso de forma muito parecida, é essa ideia de sentar com as pessoas em grupo, num ambiente onde
são feitos combinados de segurança. E aí é possível expressar a vulnerabilidade. Daí é possível, mesmo sem coragem, né? Apesar que eu vou usar a expressão da Brené Brown aqui, que é minha. Ela me inspira demais. E quando ela fala, né, da coragem de ser imperfeito, quer dizer, tem uma coragem envolvida na expressão da vulnerabilidade, por mais paradoxo que isso pareça, né? Então, quando eu digo uma coisa nesse espaço, eu estou proporcionando alguma coisa para o meu corpo, né? Que eu vou. E aí eu trouxe um conceito, eu achei que ela fosse falar dele, mas surgiu aqui. Vocês viram que eu tô com um monte de coisa da área da saúde na cabeça, né? E eu fui buscar um conceito que eu conheci faz muito pouco tempo, que o pessoal da área da saúde trabalha, que é a homeostase. Né? Que significa o que isso? Significa, quem cunhou esse termo se chama Walter Cannon, e ele está relacionado à capacidade do nosso organismo de se manter funcionando. É uma regulação interna que vai acontecendo, que mantém nosso organismo em equilíbrio. E aí volta lá na harmonia da saúde, né? Então, o nosso... Quantas vezes, gente, em algumas sessões que a gente participa, né, de osteopatia, que eu faço, eu sou paciente de osteopatia, a minha osteopata, a Dani, ela falou assim para mim, nossa, que bom que você... Eu tive lá um negócio, uma situação, e meu corpo encontrou uma forma de equilibrar isso, sozinho. Né? Por quê? Porque ele tem que se manter funcionando, ele é inteligente o suficiente para se manter funcionando. Uhum. E a partir disso, eu tive um outro olhar assim para as coisas, sabe? E a gente conversava muito sobre pessoas, por exemplo, os indígenas. Tem uma pesquisa com os indígenas americanos. Eu acho até que numa live do ano passado, faz tempo eu citei isso, estava eu e a Fer, eles falando que a capacidade dessas pessoas de trabalhar com o corpo dolorido, né? Que a dor faz parte do corpo. E essa dor, então, a gente também foi construindo socialmente. Eu gosto muito de a gente olhar para como a gente faz construção social sobre o significado, sobre os sentidos das palavras, né? E a dor, o corpo ele foi construído socialmente, a dor é construída socialmente, a significância que isso tem, né? Então, a partir do momento que a gente olha para isso e a gente acredita no potencial do nosso corpo de se equilibrar, já começa diferente, porque a gente já não entra em pânico, em desespero, quando a gente está com uma situação de fragilidade. A gente sabe, a gente confiar no processo. Eu confio no processo e aí eu vou encontrando esses espaços para poder expressar o que está acontecendo, porque com certeza esse processo está me revelando, está me contando alguma coisa do meu corpo. De novo, você foi falando, fui anotando palavras aqui. Bom, você falou que dessa mudança de anos atrás, eu também gostaria muito de me apresentar. Na verdade, eu tenho esse processo diário comigo, assim, sabe? Eu falo, gente, nossa, já tô diferente. Mas lá, vou falar de passado, eu fui uma pessoa muito tímida. E hoje as pessoas não falam assim, mas você é tímida? Não. Porque fui fazer teatro, sou atriz, trabalho com gente falando, me expressando, com mentoria de expressão, dei aula de teatro, enfim, estamos aqui agora. E eu fui uma pessoa muito tímida, muito tímida. Eu tinha bastante problema. Depois o teatro começou a me colocar em contato comigo, depois vieram outras percepções, outras práticas, a terapia, enfim. E aí, quando você citou a Brené Brown, que é assim, a gente adora, né? E quando ela fala de vulnerabilidade, ela fala de vulnerabilidade como sendo
quando a gente se expressa, tem a coragem de se expressar sem saber a resposta. Porque a gente vive num modo controle que a gente quer programar a resposta do outro. Então, assim, a vulnerabilidade é quando a gente tem coragem para expor o nosso sentimento, que é uma coragem para sentir e se expressar a partir do que a gente sente. É isso que a gente está falando desde o começo. Se expressar a partir do que a gente sente sem saber a resposta. É sem saber o que vai acontecer. Isso também tem muito a ver com improviso. Porque a gente não controla a resposta. Então eu expresso, eu não sei o que vai vir. Então, assim, quando eu tenho coragem de dizer eu te amo, sem saber a resposta do outro. Porque se eu achar, não, eu vou dizer, será que ele vai dizer? Não, então não vou dizer. Ah, não, não vou falar. Aí eu espero o outro falar. Aí o outro tá pensando a mesma coisa. Aí ninguém fala. Aí pronto, ninguém fala. Ninguém expressa o sentimento. E então, esse sentir, essa coragem para se expressar a partir do sentimento, quando a gente não expressa e o sentimento e a fala é ação, e quando eu não ajo, eu começo então a tensionar também, porque a fala é ação. E o sentimento, ele vem para que a gente haja. E a gente pode, isso Lowen fala, que é a minha abordagem terapêutica neo-reichiana, e o Lowen fala que a gente pode perfeitamente não agir, restringir as nossas ações por necessidade, porque, aliás, a gente precisa disso, a gente não pode sair fazendo aí o que der na telha. Sim, a gente restringe as nossas ações, mas a gente não pode restringir o sentimento. Só que quando aí o nosso corpo, ele se autorregula para que a gente descarregue essa energia que veio para a ação. O nosso corpo, ele se autorregula. Então, se a gente começa muito a vir o sentimento e a gente não expressa, é como se fosse assim, vem uma onda para eu agir, mas eu não vou. Então, eu bloqueio, eu tensiono. E aí a gente vai gerando tensões no corpo que vão retesando essas emoções. E aí, se a gente faz isso muito, a gente vai começar a criar tensões. E aí a gente não vai perceber essas emoções. E a dor, quando você fala desse significado que a gente dá para a dor, a gente falou da dor como sendo uma pista, um alerta. Simplesmente algo que eu preciso olhar. A gente falou disso na outra live, na live passada. É algo que eu preciso olhar, um alerta. Porque se eu não sinto a dor, se eu não percebo, eu vou morrer com a doença, sem saber que eu preciso cuidar daquilo. Então, alerta daquilo que eu preciso olhar para cuidar, né? E a dor nesse sentido, ela é positiva, né? Se a gente for pensar em polaridades, positivo e negativo, a dor nesse sentido, Érica, boa noite. A dor, então, ela vem como alerta. Então, não que a gente está falando aqui que vamos pregar que a gente tem que sofrer. Não, nós não estamos aqui fazendo isso. Mas a gente mudar o significado das coisas, né? Como a dor, poxa, preciso olhar, deixa eu ver, o que é que eu preciso fazer? A gente assumir a responsabilidade para cuidar daquilo que precisa ser cuidado. Como uma grande comunicação. Então, a ideia assim que eu vou escutando é que a gente vai tendo um arcabouço de conhecimento a partir de nós mesmos que nos dá pistas, conversa com a gente. É uma grande conversa que acontece entre o nosso corpo e aquilo que ele está comunicando para a gente. Então, uma ideia da gente começar a aprender a fazer esse processo de autoinvestigação e de caminhar para o que está acontecendo, né, nessa descoberta, o que está acontecendo
e colocar isso de alguma forma no mundo, seja na expressão corporal, seja na expressão da fala, né, contando para as pessoas, que também a gente vai no corpo, né, não separando as coisas, mas só para explicar aí que tem muitas dimensões de expressão e também pelas expressões artísticas, uma poesia. Fernanda tem o Provocações Poéticas, gente, sigam, que é muito legal. No Instagram dela, onde ela recita poesias. E tem a poesia, tem a dança, tem um desenho, Desenho. né? Eu me expresso por desenho, eu faço vários desenhos, eu gosto disso e eu percebi que é uma forma de me expressar. E aí, Fer, tá faltando 15 minutos já. Passa muito rápido. Gente! Mas, Parece que o gente! relógio tá errado, né? É tão boa a conversa, parece que o relógio tá errado. E assim, eu acho que é a hora da gente contar, então, a grande novidade, assim, eu acho que a gente já falou. E aí, gente, contar para vocês, para todo mundo que está acompanhando a gente, que tem estado conosco, a gente está fazendo live desde agosto do ano passado. E a gente falou hoje de vários temas que já foram live nossa, começando com a criatividade, a vulnerabilidade, a ousadia, coragem, né? A gente já falou de tantas coisas aqui e agora a gente está muito ligado nesse aprendizado, nessa conversa com o corpo. E a Fernanda é muito responsável também por isso, em ter entrado com mais força também na minha vida, né? Até pelas nossas conversas, pelos as coisas que a gente compartilha de estudos. E aí, então, a gente pensou e a gente vai colocar no mundo aí um curso, um percurso, na verdade, não é um curso, é um percurso juntos, né? Que a gente está chamando de expressão da cura. E essa é uma grande novidade, assim, que a gente tem para trazer para todo mundo. E eu tô super feliz com isso, que é uma coisa que várias pessoas que acompanham as nossas lives falavam assim: vocês têm que fazer alguma coisa juntas. Vocês têm uma interação, façam algo juntas. E a gente começou a pensar o que a gente pode fazer junto. E a gente tem muitas coisas para fazer junto, muitas intersecções do nosso trabalho. Mas a expressão da cura veio e veio ainda com uma felicidade maior, né? Porque a gente precisa de uma consultoria, de um suporte, já que estamos falando de cura, de saúde, a gente precisa de um suporte de alguém que tenha estudado com mais profundidade esses temas. E aí, com muito orgulho, meu marido, né, que é fisioterapeuta, é mestre pela Unicamp, tem aí uma bagagem de estudos inacreditável, está no 4º ano da osteopatia. Ele vai estar conosco para dar esse suporte para essa parte, né, para a gente conhecer melhor como funciona o nosso sistema nervoso autônomo e, a partir dele, a gente encontrar formas de expressão a caminho da cura. Ju, você foi falando aí, foi vindo um filme na cabeça, desde as nossas primeiras conversas lá atrás. Na verdade, hoje toda essa live parece que para mim foi, juro por Deus, parece que foi 2 minutos que a gente está falando. E foi passando um filme assim na minha cabeça desse caminho, você falou de percurso, né? É bem isso, assim, desse nosso percurso e dessa nossa vontade de compartilhar, de expressar esse percurso para que contribua com outras pessoas também. Compartilhar um pouco dessa nossa jornada, desse nosso caminho, desse nosso aprendizado. E foi passando um filme na cabeça. E eu me lembrei da nossa conversa, nós três, no Veloso. Lá antes da pandemia, enfim. Então eu estou muito feliz também da gente ter colocado esse nosso filho no mundo, né? Essa nossa expressão no mundo. Estou muito feliz. E bom,
as informações, né, sobre o curso estão nas nossas bios aí. Bios, é. Eu tô emocionada, eu chorei. Eu também. Não, Ju, eu tô aqui falando com você, enquanto você falava, eu fui lembrando de todo o nosso, de quando a gente, de quando a gente voltou para, de quando a gente veio para São, quando a gente voltou, eu voltei, você veio para São Paulo, de toda essas nossas conversas, nosso primeiro café, as nossas conversas do que a gente precisava, vamos fazer alguma coisa junto, toda live que a gente fazia, alguém vinha dizer, mas vocês não têm algum, o que vocês têm juntas? O que vocês têm juntas? É, e, e acho que a gente acaba tendo um papel uma na vida da outra, assim, né? De maneiras diferentes, mas eu sou muito grata da vida ter unido a gente de novo e ter trazido você e o Marquinho, e a gente tá nessa jornada juntos. Eu tô muito, muito, muito feliz, Ju, muito mesmo, muito mesmo. Eu também, porque quando eu comecei a trabalhar com todo esse contexto, né? E a gente, por questões, né? Eu me desvinculei da minha sociedade em Ribeirão Preto, da minha empresa, e aí a gente fez uma empresa em sociedade, eu e o Marquinho, e o nosso objetivo é facilitar diálogos e promover bem-estar. Em resumo, assim, o nosso objeto social, né? E porque ele estava junto, então precisava fazer sentido para ele também. E é isso, assim, foi uma coisa que realmente foi colocado no universo, né? E parece que veio algo que responde a essa proposta. Eu realmente estou muito feliz. Então, assim, ó, voltando ao planeta Terra, porque eu subi, eu fui de balão, voltando, planeta Terra chamando. Na prática, a gente está aí, então, com esses, vão ser 6 encontros, onde a gente vai trabalhar a partir do conhecimento de como funcionam mesmo as coisas, por essa via da saúde, e aí a gente vai fazendo esse percurso de olhar para o nosso corpo, olhar para as coisas que a gente fala, o falar a partir das necessidades humanas, né, da comunicação não violenta. Vamos fazer isso de em formato reflexivo. Então, também, muitos autores nos inspiraram. E aí, na nossa bio, tem lá a informação para quem quiser ver mais sobre esse percurso. E aí, a gente também está à disposição para contar para vocês o que vocês quiserem, para tirar dúvidas. E aí, assim, eu espero que realmente esse projeto nosso seja muito abençoado, porque ele vem a partir de nós, né? E como várias coisas que a gente viu aí, hoje a gente começou falando, e acho que essas pessoas me inspiram. Essas pessoas que eu citei aqui no começo, pessoas que viveram situações muito difíceis em suas vidas e a partir da dificuldade criaram filosofias, metodologias, recursos para que as pessoas possam se beneficiar desse percurso que elas viveram também. E é exatamente o que eu sinto. Acho que foi por isso que eu me conectei com essas pessoas hoje. Eu me conectei com essa ideia de que o que faz bem para mim, eu queria oferecer para todo mundo, assim. Eu quero oferecer para todo mundo o que foi bom na minha vida, né? O que faz sentido para mim. E aí, então, assim, a gente hoje caminhando agora, né, para encerrar, agradecendo a parceria da Fer, agradecendo esse momento da gente colocar esse filho no mundo, e também agradecendo a todo mundo que passou por aqui. Teve gente que passou e não ficou, mas eu tenho uma amiga minha de faculdade que deixou um beijo aqui para mim. Eu agradeço muito cada pessoa que passou por aqui, que ficou com a gente. E seguimos. É muito bom ter a companhia de vocês. Ju, obrigada. A gente tem quanto tempo? A gente tem 5 minutos. Ah, Tá então tranquilo. dá tempo de eu dizer uma coisinha aqui. Quando você fala aí que a gente vai se unindo, né? Eu lembrei que a física quântica
ela fala que quando a gente vai se aproximando dos contextos, porque a gente não atrai aquilo que a gente, eu quero uma coisa X, que a gente atrai as pessoas que vão nos auxiliar no nosso projeto. A gente atrai as pessoas para a gente chegar na realização do projeto. Então, eu penso que a gente se encontra aí nesse encontro quântico. E acho que quem está aqui também não está aqui à toa. Chegou até nós com essa mensagem que de alguma maneira te tocou. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas aí para esse nosso projeto. Entra lá na nossa bio para dar uma olhada, a gente também está à disposição. E daqui 2 semanas a gente volta com um novo assunto. E muito obrigada a cada um que está aí, que permaneceu aí. Um beijo no coração de cada um. Ju, estou muito, 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 muito feliz. Marquinho, também, beijo para você, estou muito, muito feliz. Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo. Então, até daqui 2 semanas. Daqui 15 dias a gente se encontra de novo neste horário e canal. Um beijo. Beijo, até. Até.